Começo justificando a ausência do nosso pastor, teve compromisso pessoal, acho que ele chega para o almoço, junto com a família dele, para que eles possam ter esse momento de comunhão conosco aqui. E, indo direto à exposição, a gente vai continuar nessa exposição, caminhando pro... A gente ainda não vai chegar no último capítulo de Mateus, mas a gente já está chegando quase lá, nessa jornada de 2 anos quase, a gente expondo Mateus livro a livro, versículo por versículo. Estamos nessa caminhada aí. Já passamos pela crucificação de Jesus, estamos caminhando para o sepultamento dele, é isso que a gente vai ver hoje. E a gente vai ver também nos próximos domingos acerca da ressurreição do nosso Senhor, do que a ressurreição impacta em nossa vida e da grande comissão, o grande chamado de pregar o Evangelho. Mas hoje, especificamente, nosso tema vai ser baseado em Mateus 27, 57 ao 61. Se vocês já quiserem irem abrindo, a gente já vai ler, já se acomodarem, já deixarem a Bíblia aberta durante a exposição. E para começar a ilustração aqui desse sermão, eu estava pensando em algo que fizesse sentido para essa mensagem de hoje. E eu comecei a reparar naquelas pessoas que elas têm grande participação na nossa vida, grande importância em várias atividades, só que a gente ninguém vê. Você já parou para pensar nessas pessoas? Eu comecei a tentar lembrar de algumas pessoas que a gente não percebe, mas elas são presentes, mas a gente não vê em nossas vidas. Eu comecei a pensar naquelas pessoas que coletam lixo da nossa rua, né? Eles passam com o caminhão de lixo. A gente não sabe quem são essas pessoas. A gente pode, né, talvez tenha um parente próximo, mas o usual é que a gente não saiba quem são essas pessoas que coletam o nosso lixo, mas eles têm grande importância na nossa vida, né? Se não fossem eles coletando o lixo, que seria da gente? Onde que a gente ia armazenar isso daí? E aquelas pessoas que limpam os vagões dos trens. Quando a gente vai no metrô lá em São Paulo, o metrô está sempre limpinho, né? É para estar, mas está sempre limpinho ali na linha amarela, tem ar-condicionado, é até cheiroso aqueles vagões, né? Mas e essas pessoas que limpam esses vagões, vocês sabem quem são? A gente não vê o rosto delas, né? E pensando até no nosso contexto de igreja aqui, e aquelas pessoas que oraram pela gente em algum momento de nossa vida? Olha, irmão, tô com minha mãe, minha avó, o meu pai, o meu tio está passando por uma dificuldade, irmãos. Olha, joga no grupo aqui do WhatsApp da igreja, orem por mim. Quantas pessoas oraram por você e você nem sabe? Quantas pessoas clamaram, falaram o seu nome e você nem sabe? A gente nem sabe o rosto delas, né? Agora, olhando aqui mais uma ilustração, eu toco violão, mas eu também toco guitarra. E o guitarrista, ele tem, os grandes guitarristas, né? Eu não tenho esse privilégio de ser um grande guitarrista e ter várias guitarras, o Luiz já tem, né? Eu não tenho esse privilégio, mas os guitarristas, eles têm várias guitarras, né? Dessas grandes bandas, e eles têm um assistente que é chamado de holding. Esse holding, ele vai fazer o quê? Ele monta todo o preset, né? Todos os pedais que os guitarristas eles têm que pisar para sair um som diferente na guitarra. Eles deixam tudo montadinho, eles afinam as guitarras dos guitarristas para quando chegar no show, o guitarrista só chega, toca, precisa trocar de música, às vezes troca a guitarra, ele vai lá, passa a guitarra, o holding faz o que for, sua, que tem que suar para dar a guitarra afinadinha para ele e regulada. A gente não sabe quem são esses holdings, a gente nunca vê eles. É quase como os contracenas, né? Quando tem no teatro eles precisam trocar, a gente não vê o rosto dessas pessoas, mas a gente sabe que eles estão lá. Para as crianças, vocês lembram do Batman? Tem o Batman, não tem o Batman? Ele tem um auxiliador, não é o Robin, é o Alfred. Aquela pessoa, aquele mordomo dele, que fica ali na Batcaverna, ele fica ali escondido, mas ele que vai passando as coordenadas para que o Batman consiga traçar sua estratégia junto com ele e atingir a sua missão. Mas a gente não vê muito o Alfred. A gente vê, sabe, que ele fica na escuridão da Batcaverna, só nos momentos do filme que é jogado para ele, ele tem uma solução extraordinária. Batman, olha aqui, faz isso, faz aquilo. E o Batman conta com o apoio dele.
Hoje, no texto bíblico, a gente vai ver uma pessoa desse tipo. A gente vai se deparar com uma pessoa que talvez possa ser um herói oculto, a gente pode chamar assim, não sei, mas vale uma menção honrosa para essa pessoa. E por falar em honra, o que essa pessoa fez foi tão relevante que vai nos ensinar hoje sobre um coração disposto a honrar ao Senhor através do serviço. A gente vai aprender isso hoje. Honrar ao Senhor através do serviço. Para isso, vamos fazer a leitura do texto bíblico. Vamos abrir lá, em Mateus 27, do 57 ao 61. É uma leitura pequena, breve, mas eu vou pedir para que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta para a gente poder passear por esses versículos. Todos acharam? Podemos fazer a leitura, amém? Vou iniciar. Diz assim no versículo 57. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente do sepulcro. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por essa manhã. Nos colocamos diante de ti mais uma vez, agora com a tua palavra aberta, pedindo para que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos molde segundo a tua palavra, Deus, e que possamos glorificar o seu nome através do serviço. Possamos honrar ao Senhor através do serviço. Peço que o Senhor me use nessa manhã com toda humildade, com toda transparência, sabendo que sou falho, sabendo que sou pecador, mas que apesar de mim o Senhor me usa para expor a tua palavra, Deus. Seu nome seja engrandecido e não o meu. Amém. A gente precisa entender o contexto bíblico aqui, para que esse herói oculto, para que essa pessoa ela tenha uma importância evidente no texto de hoje. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas, eles relatam sobre esse sepultamento de Jesus. Na sua Bíblia deve ter, abaixo do subtítulo, escrevendo isso daí, a referência de Marcos, de Lucas e de João, os capítulos em que eles falam exatamente a mesma coisa. Como de costume, esses evangelistas eles trazem um detalhe ou outro que eles complementam, eles formam um mosaico completo dessa imagem aqui, sobre essas pessoas envolvidas. E a gente precisa lembrar do sermão passado, para a gente saber o que está acontecendo aqui. Vamos relembrar rapidinho. No sermão passado, a gente aprendeu sobre a crucificação e morte de Jesus. Muitos estavam assistindo essa morte lenta, essa morte cruel, que não foi, porque ele foi pregado na cruz e acabaram com a vida dele ali. É uma morte lenta, porque é por asfixia. A cruz ela tem esse procedimento de fazer com que o tórax da pessoa ele seja comprimido e cada respiração seja uma tortura. Foi cruel a morte do nosso Salvador. E ao meio-dia, trevas cobriram a cidade, algo estava acontecendo. E Jesus então brada em alta voz, está consumado, e ele entrega o seu corpo. Algumas pessoas chegam gritando dizendo que o véu do templo foi rasgado. Sim, aquele véu que separava o santo dos santos, aquele lugar santíssimo, ele foi rasgado. A terra estremeceu, as rochas partiram, os mortos ressuscitaram e apareceram na cidade. Algo estava acontecendo naquele momento. Os soldados então, eles reconhecem que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus e que ele estava morto. Eles dizem: a terra estremeceu, está escuro, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. O sacrifício tinha sido entregue, o Cordeiro Santo havia sido morto, aquele que era puro se tornou impuro, aquele que era bendito, ele se tornou maldito no lugar de pecadores malditos. Ele finalmente descansou. Então a gente chega ao texto bíblico de hoje. Jesus está morto. Há tristeza e há a preocupação de honrar Jesus em seu sepultamento.
A gente precisa nos situar desse contexto para entender a intenção de Mateus a relatar esses versículos aqui. O dia da crucificação foi uma sexta-feira. Segundo os costumes judaicos, a sexta-feira era um dia chamado como dia da preparação. Eles tinham que descansar no sábado. Eles tinham que ficar tranquilinhos ali no sábado sem fazer nenhum serviço. Então a sexta-feira era o dia que eles tinham que trabalhar dobrados. Eles precisavam fazer 2 almoços, as mulheres precisavam fazer 2 almoços, lavar 2 vezes mais as roupas, para já deixar tudo preparado. Os trabalhadores lá do campo precisavam colher 2 vezes mais, para já chegar e não ter nenhum trabalho no sábado. O dia do descanso era esse, era o dia seguinte da crucificação. Dessa forma, tem toda uma corrida contra o tempo para que os corpos que eram crucificados na sexta-feira, eles não passassem o sábado ali, dispostos, né? Eles precisavam retirar esses corpos antes do que do sábado iniciar. E os líderes judeus, como eles são bem meticulosos, eles conhecem a lei, eles estavam observando uma ordem de Deuteronômio 21, versículo 23. Muitos anos, muitos séculos atrás. Eles observavam que diz o seguinte: não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Morreu, tem que sepultar. Morreu no madeiro, precisa ser retirado e ser disposto em um outro lugar. Era isso que eles estavam observando aqui. Esses líderes judeus, sem escrúpulos, mataram o Senhor do sábado. A gente não pode esquecer isso. Eles mataram Jesus. Mas eles não queriam, de maneira meticulosa, contaminar o sábado. Eles não queriam deixar o seu corpo pendurado ali, naquela cruz, quando começasse o dia do descanso. Esses judeus, eles estão com pressa. Eles querem acabar logo com isso. Eles querem finalizar esse serviço, para que eles possam ficar puros ali, no seu descanso, no seu Shabá, depois de terem matado o nosso Salvador. Por ordem romana, só podiam ser retirados esses corpos se eles estivessem realmente mortos, se eles fosse realmente atestada a morte daquelas pessoas. João, no capítulo 19, dos versículos 31 ao 37, vai narrar o costume de que os soldados, eles tinham de quebrar a perna daquelas pessoas que eram crucificadas, para que aquele processo de asfixia, ele acontecesse mais rápido. Então não tinha como apoiar a perna, né? Porque quando a pessoa está crucificada, ela apoia a perna, ela dá um respiro, ela consegue respirar, mas ela cansa, daí ela é asfixiada, e daí ela fica nesse ciclo. Para que isso não acontecesse, eles quebravam as pernas das pessoas, para que eles morressem mais rápido. Então eles iam lá para fazer isso. Mas não foi preciso fazer isso com Jesus. E vejam, até aqui tem um detalhe de um cumprimento de uma profecia. Em Êxodo 19:36 diz assim: nenhum de seus ossos será quebrado. Jesus já havia morrido. Não foi preciso quebrar os ossos dele para que ele fosse morto. Ele já tinha morrido. Tamanha crueldade, tamanho sofrimento que ele sofreu antes de ser crucificado. Ele teve uma morte rápida. Então Jesus estava morto. Passava no requisito das leis romanas para que ele fosse sepultado. Isso foi atestado pelos soldados romanos que tinham experiência nisso. Eles direto crucificavam pessoas. Eles o furou Jesus, deu uma cutucada com uma lança. Ao invés de sair sangue, sai água de Jesus, por um processo biológico que eu não sou apto para explicar, mas que os comentaristas dizem que aquilo ali era expressar tamanho estresse que Jesus sentiu antes, né, de ser morto. Então, esse corpo ele já pode ser retirado naquela cruz. Nenhuma respiração, nenhuma batida no coração, morto. Jesus estava morto. E então, após a morte, faltavam mais alguns passos desse caminho de Jesus, desse caminho maldito que Jesus percorreu por mim e por você. Qual que é esse caminho? Depois da morte a gente segue para onde? Para o sepultamento. O corpo de Jesus ele não poderia ficar ali à mercê dos urubus, daquelas aves que se aproveitam, né, de corpos, da carniça.
ele não poderia ficar ao céu aberto. Ele precisava ser retirado dali. Seguindo o caminho do ciclo de vida dos seres humanos, porque Jesus era humano, Jesus, como um de nós, haveria de ser sepultado. O corpo dele haveria de passar por essa cerimônia, por mais essa humilhação. É uma humilhação, mais uma, que Jesus deveria passar. O credo apostólico vai dizer o seguinte, a gente já deve ter ouvido falar do credo apostólico. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. O Catecismo de Westminster diz assim, na pergunta 50, em que consistiu a humilhação de Cristo depois da sua morte? A humilhação de Cristo depois da sua morte consistiu em ele ser sepultado. E aí continua o resto da pergunta. Era uma humilhação que Jesus haveria de passar. Mais uma por mim e por você. E então, diferente de todas as expectativas, já estamos situados do que está acontecendo, do contexto da urgência de que Jesus precisava ser retirado do madeiro e ser sepultado. Diferente de tudo isso que a gente talvez tenha essa expectativa do que vai acontecer, Mateus vai iniciar esse relato que a gente acabou de ler, citando um homem chamado José de Arimateia. Quem é José de Arimateia? Quem é esse Zé? Que a gente nunca viu, que a gente nunca ouviu falar, que em nenhum momento o texto bíblico citou. Veja, não era Pedro, a gente sabe quem é Pedro, aquele que sempre falava, batia de frente com Jesus, era efusivo. Não era Tiago, não era João, não eram os discípulos, mas era alguém que nunca foi citado no livro de Mateus. E o fato de Mateus citar José de Arimateia e narrar a atitude dessa pessoa aqui, vai nos revelar sinais de que verdadeiros discípulos honram o Senhor, dão a Ele a glória que lhe é devida. O ato de Mateus citar essa pessoa aqui vai nos ensinar de que verdadeiros discípulos honram ao Senhor, de que verdadeiros discípulos glorificam a Ele. E a gente vai começar a entender esses versículos aqui. Vou pedir para que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta para a gente ler o versículo 57. Diz assim: ao cair da tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Um discípulo inesperado. Onde estão os discípulos que acompanharam Jesus em seus milagres? Onde estão os discípulos que acompanharam Jesus nos seus ensinamentos? Que disseram, jamais vamos te abandonar, mestre. A turma que foi enviada lá para curar, para pisar na serpente, fugiram. Todos eles fugiram. Não tinha ninguém acompanhando Jesus ali. Nenhum vai prestar respeito ao mestre. E quem aparece por providência divina do nosso Deus soberano é esse homem. É José. Como dito anteriormente, esse José nunca foi citado no texto bíblico. E então, Mateus nos dá 3 informações sobre esse homem. Ele era de Arimateia, cidade que era judia, ele era rico e ele era discípulo de Jesus. Marcos vai nos dar 2 outras informações. Ele era um ilustre membro do Sinédrio, então ele fazia parte ali de uma cúpula de pessoas políticas que sabiam das coisas. E ele esperava o reino de Deus. Lucas vai nos oferecer mais informações sobre esse homem. Lembra? Montando todo o mosaico. Ele era um homem bom, justo. E ele não tinha concordado com a decisão que os judeus tinham tomado de crucificar Jesus. Eles passaram por uma discussão. Vamos crucificar? O que a gente vai fazer? O que a gente não vai fazer? Eles passaram por essa discussão. E Lucas relata aqui que José não concordou, mas o que ele fez? Se omitiu. Ele ficou quietinho. Ele não falou nada. E João nos dá uma informação extra, que é essa aqui. Ele não teve coragem para rebater os membros do Sinédrio. Ele permaneceu omisso. Ele não assumiu o seu posicionamento publicamente, porque ele tinha medo de ser retalhado. E é esse homem aqui que vai a Pilatos.
É esse homem que reivindica o corpo de Jesus junto ao governador. O corpo de Jesus ele seria jogado em uma vala comum, em um lugar qualquer para os outros bandidos. Porque Jesus disse, em Mateus capítulo 8, versículo 20, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus não tinha um gato para puxar pelo rabo. Ele não tinha onde ser sepultado. Ele seria jogado na vala comum, junto com todos os outros bandidos. Mas José, sem saber, ele quer promover um enterro digno àquele a quem ele seguia. A gente vai ver, mais uma vez, essa tônica do cumprimento das profecias de Isaías 53. Mais uma vez, a gente vai ver a profecia, no versículo 9, sendo cumprida, que diz assim: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Ele seria jogado na vala comum, mas aparece José, um Zé de Arimateia que nunca foi citado por providência divina. Deus está conduzindo todos os planos dele. Deus está com a sua mão conduzindo José para que as profecias sejam cumpridas e que Jesus tenha um sepultamento digno. Matthew Henry, que é um comentarista, ele diz o seguinte: quando a gente vai para o túmulo, a gente vai para um lugar que é nosso. Mas o nosso Senhor Jesus, que não tinha nenhum pecado, não tinha o seu túmulo. Ao morrer pelos pecados que lhe foram imputados, era adequado que ele fosse sepultado em um túmulo emprestado. Os judeus determinaram que ele tivesse a sua sepultura junto com os ímpios, junto com os bandidos, que fosse sepultado com os ladrões, com quem fora crucificado, mas Deus Pai indeferiu esse tipo de plano, negou esse plano. Eu estou no controle, eu sou o Senhor soberano, determinando que o Senhor Jesus tivesse um sepulcro rico. E então, a gente vai para o versículo 58, que diz assim: dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José teve que ter coragem para chegar até o governador e pedir o corpo dele. Diferente da situação que ele deve ter enfrentado lá no Sinédrio, de que os líderes judeus estavam discutindo, tinha uma decisão sendo tomada, a gente já participou de reuniões em que decisões foram tomadas, a gente não concordava, mas a gente permaneceu omisso, permaneceu quieto, porque a gente tinha medo de algumas consequências. Diferente dessa situação, José agora não tem escolha. Ele tem que ir até lá, ele não vai mais ficar calado. Quem tem boca, vai a Roma, no caso vai a Jerusalém, falar com Pilatos, pedir o corpo de Jesus. O ato de ir até esse governador é uma profissão de fé que José teve que fazer. É exigido fé de José. Os irmãos têm que perceber isso aqui. Ele estava no escuro, nas sombras, um discípulo escondido, mas ele precisou sair disso daí e ir até lá. Chega de me esconder, de me esquivar. Eu quero que o nome de Jesus seja honrado, deve ter pensado José. Ele tinha de ir até Pilatos porque a execução ela foi sob domínio romano. Ele não podia chegar e pegar. Então ele precisava passar por isso. Há situações que elas têm que acontecer. A gente não consegue contornar. José não poderia dar o jeitinho brasileiro. Ele precisava passar por esse procedimento. E foi exigido coragem dele. E então, ele vai lá, chega até Pilatos com aquelas formalidades. Ele era uma pessoa influente, ele era rico. A gente não pode se esquecer disso. E ele solicita a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos cede o corpo de Jesus. E então segue para todo esse procedimento de retirar o corpo de Jesus daquela cruz. Imaginem, eles posicionam uma escada, degrau por degrau, eles sobem, retiram o prego da mão direita, o braço de Jesus cai. Tem que segurar o tórax de Jesus, porque não tinha nada que prendia ele aqui. Então eles têm que abraçar Jesus. Seguram o tórax de Jesus, retiram o prego da mão esquerda, o corpo de Jesus deve se prostrar. Então eles retiram os pregos dos pés e eles vão descendo o corpo de Jesus com cuidado. Imagine essa cena.
quão profunda é essa cena e é o que está acontecendo aqui. É o que José, aquele discípulo que estava escondido, ele teve que se submeter. Eles então, com o corpo de Jesus em mãos, caminham com o corpo dele até o local de seu sepultamento. Então a gente vai para os versículos 59 e o 60, que dizem assim: José tomou o corpo, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Aqui a gente vai ver o cuidado de José com o corpo de Jesus. Esse sepulcro que José vai utilizar, ele havia mandado construir para utilizar para o seu próprio bem, para a sua família, para aqueles que eram queridos dele. Mas ele percebe que esse sepulcro ele é melhor utilizado para sepultar o Filho de Deus. De posse do corpo de Jesus, José se incumbiu da preparação do corpo a ser sepultado. E agora eu peço muita atenção nesse relato. Eu queria que a gente se transportasse, a nossa mente, nossa imaginação, se transportasse para esse momento. Pinta um quadro na sua mente disso daqui, com essas descrições. José tem o corpo de Jesus. Ele se incumbiu de fazer isso. João vai relatar que Nicodemos, uma pessoa que nós conhecemos, de outros relatos bíblicos também, que chegou para Jesus, querendo saber sobre o batismo e tal. Ele também acompanha, mas o foco aqui é José. José tem o corpo de Jesus. O corpo de Jesus está lá. Coroa de espinhos retirada. Imagina ele retirando, ela fincada na cabeça de Jesus. José começa a retirar a coroa de espinho com cuidado. Panos molhados têm que ser utilizados para limpar Jesus. Então pensa, não sei se com um baldinho, mas ele precisava de água, ele precisava limpar o corpo de Jesus. Então José, um homem rico, influente, começa, pega o pano e limpa. Vai passando devagarzinho em Jesus. Vai passando, braço direito, o barulho da água caindo no balde, ele espreme, passa de novo, braço esquerdo. E então vão revelando as marcas que Jesus sofreu, os açoites, cada chicotada, cada marca que Jesus passou nesse caminho de dor, elas vão sendo reveladas porque ele estava ensanguentado. Mas à medida que José vai limpando, essas marcas elas vão aparecendo. Imagina essa cena, e se fosse a gente lá, que privilégio que José teve, mas que dolorido que deve ter sido isso, que profundo que deve ter sido isso. José limpar o corpo de Jesus, porque precisava ser feito isso daí. Membro por membro, perna, tórax, tudo limpo, com os panos. Então, com o corpo limpo, José começa o processo do sepultamento. Ele precisa envolver Jesus em panos limpos de linho branco. Ele precisa envolvê-lo nesses panos que são molhados com especiarias, com perfumes. E esses perfumes, eles não eram baratos, eles eram caros. Eles precisavam, para que a gente pudesse ter um enterro digno naquela época, a gente precisava ter dinheiro. E José tinha. E ele coloca isso à disposição do seu mestre. Ele pega então mirra e aloés, banha esses panos que são alvejados e envolve Jesus. Imagina, o corpo de Jesus sem vida, ele tem que levantar, ele envolve Jesus, o corpo do Salvador, do nosso mestre, humano, próprio Deus, ali, sendo envolvido, sendo tratado por José. Que honra José teve. O corpo sujo de sangue agora estava limpo e estava envolto por um pano alvejado, um pano branquinho, limpo. O corpo que cheirava mal agora estava com aroma de mirra e aloés. José ajeita então o corpo de Jesus e finaliza esse nobre serviço. A pedra é rolada, e essa pedra enrolada significa de que o sepulcro ele ficava abaixo do nível da terra, ele ficava um pouquinho abaixo. Então era como se fosse uma rampa e precisava descer essa rampa para poder entrar no sepulcro. A pedra rolada significava que era muito fácil a gente empurrar, por causa da gravidade, a pedra era rolada e lacra o sepulcro e ok.
Para que essa pedra fosse retirada, a gente tem que contar com a força ao contrário, a gente precisa subir essa rampa. Então é isso que acontece aqui. Essa pedra é rolada, o sepulcro ele é fechado. A riqueza terrena de José não foi um obstáculo para a sua fé. Ele utiliza os seus recursos para servir ao Senhor. No contexto em que ele estava inserido, ele comprou mirra, ele comprou aloés, ele comprou os perfumes, ele comprou os panos e ele serviu ao Senhor com isso. O impossível aconteceu. Um camelo passou por um buraco de agulha. Então a gente vê o término do relato bíblico com as duas Marias assistindo, no versículo 61, que diz assim: Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali à frente do sepulcro. Então a gente parte para as nossas aplicações. Essa atitude de José, que foi focada especificamente por Mateus, ela nos ensina a uma honra que deve ser devida ao nosso rei. Há um propósito em todos esses evangelhos de reportarem a atitude desse homem, apontando para a realidade de discípulos que são fiéis aos seus mestres, ao nosso mestre. A gente vai aprender 3 lições aqui com José de Arimateia, um discípulo que era desconhecido, que era inesperado, mas que foi honrado e que é honrado hoje ainda, porque nós vamos aprender dele hoje, mais de 2000 anos depois, com a atitude dele. E a primeira aplicação que a gente vai aprender aqui é dos versículos 57 ao 58, que é: José professa sua fé publicamente. José professa sua fé publicamente. Lembre-se, João diz que José ele era um discípulo, mas ele era secretamente. José foi alguém que ouviu os ensinamentos de Jesus, creu em suas palavras, mas ele ainda não tinha tido experiências, vamos dizer assim, externas, como um crente, propriamente dito. Ele não concorda com a decisão do Sinédrio, mas ele tinha medo dos judeus. Ele era assim bom e justo e esperava o reino de Deus, como Lucas relata, mas ele ainda vivia uma sua vida de cristão discretíssima. Todos nós já ouvimos falar daquele crente 007, aquele agente secreto que ninguém sabe que ele é. Era mais ou menos isso que acontecia com José. Ele tinha algumas evidências, mas ele não saía logo e não mostrava quem ele era realmente. A gente já passou por isso. A gente talvez até passa por isso hoje. Quando a gente é tocado pela verdade do Evangelho, uma revolução começa a acontecer no nosso coração. Nosso coração ele começa a ser transformado, ele começa a ser mudado. A gente sabe que algo está diferente em nossas vidas. O nosso coração está mais revigorado, a nossa mente ela já começa a entender situações diferentes. A gente começa a olhar com os olhos da fé realmente para as situações. A gente é preenchido gradativamente do amor de Deus até que a gente transborde esse amor. Eu fiquei pensando no que acontece nisso daqui para poder ilustrar. Geralmente quando eu preciso lavar minha garrafinha de água, garrafinha normal, aquelas que não tem a tampa que a gente tira, né? Uma garrafinha de água mesmo, que a gente compra por aí, e às vezes a gente utiliza. Às vezes ela fica com um cheirinho ruim, porque a gente esquece de lavar por muito tempo, eu às vezes esqueço. Então eu tenho que jogar o detergente, eu chacoalho e fica cheio de espuma dentro. E eu fico pensando, como que eu vou tirar essa espuma? Qual que é o método mais eficiente de tirar aquela espuma? Então eu jogo um pouquinho de água, chacoalho e jogo, mas ainda fica as espumas dentro. Daí eu faço isso de novo e falei, meu Deus, eu vou ficar eternamente aqui até sair todas essas espumas. O que eu faço geralmente? Eu pego a água, depois que eu lavo e tal, tem a espuma ali, eu encho a garrafinha, eu sei, eu gosto do meio ambiente, né? Eu trabalho nessa área, eu sei que eu vou gastar um pouquinho mais de água, mas nos meus pensamentos ali, eu vou preencher essa garrafa de água, até a espuma sair e preencher só com água. É isso que acontece na nossa vida quando a gente está diante de Deus. A gente é preenchido com essa água, que é o amor do Senhor, até que todas essas impurezas, que no caso vai ser a espuma ali, elas saiam, para que tudo isso saia do nosso coração. E é a nossa caminhada cristã, isso daí. Até que Jesus volte, a gente vai estar passando por esse processo. A gente vai ter essas impurezas sendo retiradas do nosso coração. E a gente vai ter essas atitudes sendo transbordadas em nossas vidas.
José de Arimateia é gente como a gente. Ele cria em Jesus, ele esperava seu reino, mas ele ainda estava ligado a algumas coisas terrenas. Ele tinha sua relação com os judeus muito forte ali. A gente já passou por situações desse jeito. A gente ainda passa por isso, a gente ainda é ligado a algumas coisas, a gente não quer abrir mão de algumas coisas. E então, por uma ação do Espírito Santo, a fé daquele homem o move. O amor de Deus preenche o coração dele naquele momento e ele deixa tudo de lado e ele vai servir ao Senhor. O medo de José vai desaparecendo, vai diminuindo e a coragem começa a tomar conta dele. Tomar conta de seu coração. Então ele chega até Pilatos, ele está ciente de que os líderes judeus vão saber que ele enfrentou, que ele peitou eles para pedir o corpo de Jesus. José, ele estava cheio do poder de Deus, irmãos. Isso é ser cheio do poder do Senhor, é agir quando o nosso coração não quer agir. É sermos usados diante de Deus para fazer a vontade dEle, no contexto em que estamos inseridos. É agir por fé, é agir contra a nossa vontade. E José nos ensina isso daqui. Foi por causa do poder de nosso Senhor. Veja, foi por causa de Deus, por causa do poder de Deus que inundou o coração dele, que ele foi até Pilatos. Porque senão ele ia continuar nessa vida para sempre. É o Senhor que nos move. É o Senhor que enche o nosso coração e nos faz sermos usados por Ele. Como que deve ter sido essa caminhada de José de Arimateia até o governador? O coração dele devia estar como? Preenchido. Eu vou lá, eu vou falar isso, eu vou proceder dessa maneira. É o Senhor que está me enviando aqui. E a próxima reunião do Sinédrio, como será que deve ter sido? Os judeus sabiam disso. Mas José estava disposto a assumir as consequências, porque o que importava para ele era fazer a vontade de Deus, era professar a sua fé publicamente. Irmãos, se a gente ouve os ensinamentos de Jesus, se a gente até crê, mas a gente não coloca os ensinamentos de Jesus em prática, a nossa fé é morta. É duro ter que ouvir isso, mas a nossa fé é morta. A gente vai agir como um discípulo secreto. E não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou para a gente servir, para a gente enfrentar situações em que a nossa reputação ela é colocada em xeque, que o nosso emprego talvez ele possa ser colocado em xeque, de que uma situação que, olha, eu tenho que mentir, eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar por aquilo. Meu irmão, você crê em Jesus, é a Ele que a gente responde, não é o seu chefe, não é ao seu coordenador. A gente tem as nossas hierarquias mundanas aqui, terrenas, mas é a Deus que nós respondemos, é a Ele. A gente deve professar a nossa fé publicamente. A gente deve servir até que isso nos custe a nossa liberdade. Muito se fala em perseguição de cristãos. Há sim países em que esses irmãos, eles são como José, independentemente da liberdade deles, eles pregam ao Senhor, eles são perseguidos. E quando a nossa liberdade for cassada? E quando a gente passar a não ser mais aceito em diversos lugares? A gente precisa professar a nossa fé publicamente. E a gente só vai fazer isso se a gente buscar de Deus esse poder. Por nós mesmos, nós não temos esse poder. E eu encorajo os irmãos, eu me encorajo a buscar de Deus esse poder, a pedir a Deus que nos use para sermos instrumentos dele, professando a nossa fé publicamente, para que outras pessoas vejam, para que a gente seja usado pelo nosso bom pastor. Que nós olhemos, irmãos, para Jesus e vejamos que nada mais importa a não ser servi-lo. Nada mais importa a não ser honrar ao nosso Senhor, seja publicamente, seja no íntimo. Tudo que temos aqui vai passar. Tudo. Não nos apeguemos a essas coisas que temos aqui. Eu deixo algumas perguntas que me confrontaram e confrontam também a nossa igreja. Você professa sua fé publicamente, em palavras, em atitudes? A sua palavra corresponde com a sua atitude? Reveja seu comportamento. Reveja o meu comportamento. Perguntemos a Deus onde temos deixado a desejar.
As pessoas que se relacionam comigo, elas sabem que eu sou crente? Elas veem isso em mim? Elas ouvem da minha boca isso? Eu tenho sido luz para elas? Eu tenho mostrado o amor de Deus para elas? Eu tenho agido como um discípulo que sai do secreto e vive a realidade? Romanos capítulo 10, versículos 9 ao 11 dizem assim: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. É prática, irmãos. É prática, mas é uma tônica. A prática só acontece se temos o nosso momento junto com o Senhor. Indo para a segunda aplicação. José honra o Senhor com seus recursos. Isso nós vemos no versículo 57, a parte A, que ele era rico. Jesus, ele atraía multidões, homens, mulheres, judeus, gentios, crianças, idosos, pobres e ricos. O homem que solicita o corpo de Jesus é um homem rico. E por que isso? Por que Mateus enfoca isso aqui, esse detalhe? A gente vai ver em Mateus 20, no versículo 23 ao 24, que diz o seguinte. A porta acho que vai bater, não se assustem. Diz o seguinte: Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Lhes digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente não está vendo um rico servindo ao Senhor? A gente não está vendo um rico esperando o reino de Deus? O impossível aconteceu. Um camelo passou por um buraco de agulha. E esse buraco de agulha não é uma portinha em Jerusalém que camelos passavam, não é uma ilustração para isso. É realmente isso, Jesus quer dizer. É impossível um camelo passar por um buraco de agulha. É a mesma coisa com um rico. Mas o que Jesus quer dizer é o que acontece com esse questionamento desse jovem que aborda Jesus nesse trecho, dessa passagem do camelo e da agulha. Esse jovem aborda Jesus e fala: Jesus, eu quero ser salvo. Eu quero a minha salvação. E Jesus fala: ok, observe as leis, honre seu pai, honre sua mãe, sirva aos que estão ao seu redor. E ele fala: eu já faço isso. E Jesus fala, responde ele: então venda tudo o que você tem e dê aos pobres. E o jovem sai triste, porque ele não queria se desapegar do que era mais precioso para ele nessa terra, que eram os seus bens. Todo aquele que quer servir ao Senhor, mas não se desfaz daquelas coisas que são passageiras e que não glorificam ao Senhor, não conseguem, é incompatível. O Senhor exige que tenhamos o nosso coração diante dele. E é o que acontece aqui. O camelo passou por um buraco de agulha porque José sabia que o recurso dele, ele manteve os seus recursos, mas ele colocou os seus recursos diante de Deus. Ele usou o seu dinheiro para servir ao Senhor. As especiarias eram caras, irmãos. Eram caras. Ele precisou desembolsar bastante para poder pagar aquilo lá. Ele precisou desembolsar dinheiro para ter um sepulcro. E ele coloca isso diante do reino de Deus, diante do Senhor. Quando amamos as riquezas desse mundo, somos instrumentos delas para glorificar a nós mesmos. Quando amamos a Deus, as riquezas desse mundo são instrumentos que Deus coloca em nossas mãos para glorificarmos a Ele. E você? E eu? Em qual situação a gente se encontra? Refém das riquezas ou tendo as nossas riquezas apenas como instrumento que Deus nos dá para glorificar a Ele? É inevitável a gente olhar para José e a gente não nos perguntar: tenho servido a Deus com os meus recursos? Claro, nesse primeiro momento é relacionado ao recurso financeiro, porque é o que está escrito aqui, mas eu vou estender essa pergunta ainda mais.
E os recursos físicos que eu tenho? E a minha atenção? E o meu olhar? E a minha mão? O meu braço? A minha perna? Elas servem ao Senhor? Os recursos que Deus me dá servem a Ele? Glorificam a Ele? Como que eu enxergo o salário que eu ganho pelo meu trabalho? Já parou para pensar nisso? Como que eu enxergo o salário que eu ganho? Ah, é muito, é pouco, poderia ganhar mais. Ou estou ganhando muito, nossa, não estou trabalhando o suficiente. O que você recebe é graça de Deus. É Ele que provê. É Ele que te dá saúde, é Ele que te dá força, é Ele que te dá perseverança para continuar trabalhando. Quão grato você é por isso? E o quão disposto você está a colocar diante de Deus os seus recursos para glorificar a Ele? É difícil ouvir essa mensagem nos dias de hoje. É o contrário que a gente recebe. É o contrário, é o seguinte, olha, dê que Deus vai te dar mais. E aqui é o seguinte, Deus te deu e você precisa dar, não em troca, é porque Deus te deu primeiro. Eu não estou falando para a gente sair doando tudo que a gente tem para os pobres. O que eu falo é de um coração que sabe que recebe graça de Deus e que glorifica Ele, não deixando que essas coisas elas sejam retidas nas suas mãos, mas olhando para as pessoas que estão ao seu redor e servindo aqueles que estão ao seu redor com os seus recursos. É difícil ouvir essa palavra, eu sei. A gente é apegado ao dinheiro, a gente é apegado a recursos financeiros. Quando a gente tem, quando a gente não tem mais ainda, a gente é apegado a isso. Mas a palavra do Senhor, ela não amacia para a gente. Ela nos mostra que José, ele serviu ao Senhor com os seus recursos. E essa é a lição que o texto bíblico traz aqui. E por último, caminhando já para o nosso final, é que José faz o que tem que ser feito. Nos versículos 59 ao 60, a gente vai ver ele tratando do corpo, já vimos aqui. Independentemente de sua posição, de ser um homem rico, de ser um membro do Sinédrio, José prepara o corpo de Jesus para esse sepultamento. Onde há o verdadeiro amor a Cristo, nenhum trabalho será considerado muito baixo ou humilhante. Onde há o verdadeiro amor a Cristo, nenhum trabalho será considerado muito baixo ou humilhante. Não é humilhante, não é baixo ouvir a confissão do irmão. Não é humilhante ou muito baixo estar junto com os pobres sujos, sem dinheiro, lá na rua. Não é muito baixo quando se tem amor ao Senhor. Porque o que importa é amar e servir ao Senhor. A gente vê a imagem de José arregaçando as mangas e realmente se colocando à disposição do nosso Senhor para servi-lo, fazendo o que tem que ser feito. A frase que nós conhecemos, eis-me aqui, estou aqui, Senhor, me usa, faça de mim instrumento nas suas mãos para fazer o que tem que ser feito. Isso, meus irmãos, eu chamo a nossa atenção para isso. Olhemos ao nosso redor. Nos situemos do que está acontecendo ao nosso redor. A gente vive uma vida aqui, ó. Você vem à igreja, a gente vem à igreja, temos a nossa comunidade aqui, mas e ao nosso redor? E aquele parente seu? E aquele tio, aquela tia, aquele amigo seu? Aquela sua amiga? Olhe, se situe do que está acontecendo ao seu redor e faça o que tem que ser feito. Se é mandar mensagem, mande mensagem. Se é dar um abraço, dê um abraço. Se é ajudar financeiramente, glória a Deus se você conseguir por isso. É Deus que te dá, não é seu. Olhe ao seu redor, se situe e faça o que tem que ser feito. José, é necessário que Jesus seja retirado do madeiro? Beleza, Jesus, não sou muito forte, mas vamos. Estou aqui. Eu preciso pegar em panos para limpar o corpo de Jesus, por mais que eu seja rico e tenha pessoas que façam isso para mim? Tudo bem, eu dou meu jeito. Estou aqui. Para já. Jesus precisa ser envolto em panos limpos e perfumados? Não sei muito bem dobrar pano. Não sei muito bem, não tenho esse trato. Feito. Estou aqui.
José entendeu o momento que ele estava e que se colocou à disposição do nosso Senhor para servi-lo, para fazer o que tem que ser feito. Peça a Deus que o Espírito Santo te faça enxergar a necessidade de como servir a Ele onde você está. Seja trabalhando home office, seja trabalhando com pessoas que você não gosta, seja trabalhando com pessoas que você gosta, que você ama. Como chegar nessas pessoas, como falar, como professar sua fé publicamente. Se situa, irmãos, você não é crente só dentro da igreja. Nós não somos crentes dentro da igreja somente. Nós precisamos professar a nossa fé publicamente. Precisamos servir ao Senhor com os nossos recursos e fazer o que tem que ser feito. Não tem desculpas. Seja você falando, seja ficando quieto, seja correndo, andando, limpando, tocando, pregando, ouvindo. Faça o que tem que ser feito. Então a gente caminha para a nossa conclusão, que o relato de Jesus sobre o sepultamento, o relato de Mateus sobre o sepultamento, mostra que um discípulo, movido por amor ao seu mestre, está disposto a honrá-lo, a honrar o Senhor. E você, discípulo de Cristo, discípula de Jesus, honra o seu Senhor? Serve a Ele? Eu sei, a gente falha. Eu sei, é difícil. É complicado. Mas como que está o nosso coração diante de Deus? Como que está a nossa vida diante dele, pedindo para que Ele nos molde, para que Ele nos ajude nisso? Eu sei que é difícil, mas vamos tentar acertar. E Deus nos dá essa oportunidade. Deus nos molda, Deus nos faz estar diante dele. Esse coração disposto a servir a Cristo deixa de lado tudo o que impedia, o coração de José no caso, e coloca tudo à disposição do Salvador, tudo. Não há nada que não tenhamos aqui que não seja o Senhor, que não seja o que o Senhor nos tenha dado. No fim, tudo que a gente tem é Cristo. É a certeza que Ele nos salvou, que mediante o seu santo sangue nós temos vida com Ele. E tudo aqui vai passar. E por fim, Cristo, o sacrifício santo, está como alguém que é livre e que está entre os mortos, como a vítima de um assassinato que descansa na sepultura. Ele foi sepultado para que ele pudesse destruir o terror que nós temos e que nós sentimos em relação ao sepulcro. Muitas pessoas têm medo da morte. Muitas pessoas têm medo disso. Isso vai ser um ponto explorado no próximo sermão. Mas é o contexto daqui. Jesus morreu para que a gente olhe para o sepulcro e veja que aquilo não nos assusta. Aquilo não nos faz sentir medo. Aquilo nos dá segurança. Ele aquece aquele sepulcro que poderia ser frio, que poderia ser fedido. Ele deixa com um aroma de mirra e aloés. Por causa de sua morte, a gente pode descansar. Por causa da morte de Cristo Jesus, a gente pode olhar para o sepulcro e saber que nós fomos sepultados com Ele. E nós temos uma vida nova que pode honrar ao Senhor e servir a Ele. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, dura é a Tua palavra, Pai. Te pedimos que o Teu coração seja, que a Tua graça seja sobre o nosso coração. Que o Senhor nos perdoe de nossos pecados, que o Senhor nos capacite para aprendermos como José, Pai. Que o Senhor preencha o nosso coração do amor que José de Arimateia foi preenchido, Pai. Nos dê graça para que possamos olhar ao nosso redor, para que possamos ser corajosos e que possamos repousar, Senhor Jesus, na certeza de que tudo que temos é Cristo Jesus e que tudo que temos aqui é graça do Senhor. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém.